Jesus, ele é mentiroso? É uma pergunta que eu tô fazendo, tá? Não tô afirmando, tô fazendo uma pergunta. Mas por que essa pergunta, Rafael? Porque os pastores estão falando totalmente ao contrário do que Jesus falou. Jesus não vai voltar, ele já voltou. Como assim? Fica até o final do vídeo que você vai entender, tá bom? Quando Jesus prometeu que iria voltar, ele prometeu para os seus discípulos e não para você. Quando os pastores falam que Jesus vai voltar, os pastores estão falando que Jesus é mentiroso. Você quer ver? Olha só, Mateus capítulo 24, Jesus fala o que antecederia a sua volta, tá bom? Eles falam virá as guerras, rumores de guerra, anjo, tudo isso. Aí ele fala no versículo 33, você pode ler, tá? Capítulo 24 todo. Olha só o versículo 33 que fala assim: da mesma forma, vós quem? Eu e você? Esse vós aqui eram os discípulos que perguntou para Jesus o que antecederia a sua volta, certo? Como se daria a sua volta? Esse vós aqui é Pedro, Tiago, esse vós aqui é os discípulos e não em você. Ó, da mesma forma, vós, quando vir de todos esses acontecimentos, outras traduções dessas coisas, sabei que está muito próximo às portas. Então esse vós aqui que ia ver todos esses acontecimentos e não eu e você. Olha só o versículo 34. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração. Que geração é essa? A geração lá de Jesus, a que ele estava vivendo no presente momento, e não a minha e a sua, até que todos esses eventos se realizem. Se Jesus está para voltar, os pastores estão falando que Jesus é mentiroso, por quê? A geração já passou, gente. Se Jesus está para voltar, a geração já passou e os acontecimentos não aconteceu, certo? Olha esse outro versículo aqui. Ah, e lembrando, vou dar uma resposta ao Alan. O Alan é um cara estudioso da Bíblia, porém ele não tem a revelação como a maioria dos pastores, a qual ele colocou que eu acho um absurdo, vai ser no próximo vídeo. Olha só, Mateus capítulo 10, versículo 23 diz assim: quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugir para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades do Brasil, não a cidade de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Jesus estava falando que não iria dar tempo deles percorrer, porque ia acontecer algo muito rápido. Então, Jesus não vai voltar, ele prometeu que ia voltar na geração dele, e não na nossa.